A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E no 17 da nossa harpa cristã. Amanhã nós não teremos trabalho aqui, mas temos aqui na nossa sede grande trabalho evangelístico, semana eu e o meu bem, a partir das 14 horas, à noite o grande culto de Santa Ceia, batismo nas águas e também culto de ceia. Domingos trabalham que serão normais, aula meio pela manhã, grande culto à noite, festa na sede também continua. Os irmãos puderem estar na sede com toda a liberdade, mas nós estaremos aqui para cultuar a Deus. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus hoje em 96, a nossa harpa cristã. E enquanto louvamos, nós vamos entregar a Deus os nossos orações.
formosa luz de Deus, o crente me será feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus rogou em ti, e serás feliz assim. E a tua fé é fraca, não mostra fruto, a formosa luz de Deus rogou em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus rogou em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que ilumina a luz, que nos limpa sempre o sangue de Jesus. Temos claridade em nosso coração, seguiremos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus rogou em ti, e serás feliz assim. Se viu Deus Espírito Consolador, traz a luz do céu divino esplendor, penetrando ele teu coração, viverás em grande amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus rogou em ti, e serás feliz assim. Se alegres flores a maçã sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, a formosa luz de Deus rogou em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus rogou em ti, e serás feliz assim. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos poderosamente e contribuído com a obra de Deus. Meus irmãos, nós vamos orar a Deus. Depois estaremos meditando na santa palavra de Deus. Tem algum pedido de oração, irmãos? Tem não? Não tem o meu, eu preciso. Não assisti pela minha casa. Vamos em pé orar ao Senhor. Bom, Ismael, ore a Deus e peça a Deus para nos falar através da sua palavra. A paz do Senhor, irmãos. Querido Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu estou na sua presença.
Agradecendo ao Senhor pela sua bondade e a sua misericórdia. O Senhor é tão sublime, Deus fiel, Deus, que dá-nos esse momento de estar, Senhor, na sua presença para te exaltar. Deus amado, Deus todo-poderoso. Depois, Senhor, do dia que temos passado, o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado livramento, o Senhor tem nos concedido o seu poder, que às vezes nós não sabemos algo que poderia acontecer, o Senhor tem nos livrado, tem nos concedido a sua bondade. E nesta hora, Senhor, estamos reunidos neste lugar, aonde que o Senhor pode falar conosco, aonde que já temos orado, buscado a sua presença. O Senhor tem visitado os nossos corações, o Senhor tem nos dado a sua alegria, a sua misericórdia. Nessa hora, Senhor, eu venho te adorar, pedir que o Senhor possa abençoar também, Senhor, aqueles irmãos que não vieram, aqueles que estão na escola, aqueles que estão trabalhando. Pai amado, aqueles que estão, Senhor, limitados, que estão, Senhor, totalmente precisando, mas não conseguem estar neste lugar. Mas o Senhor é o Deus que entra com as tuas providências. Neste momento, Senhor, eu sou grato em te pedir que o Senhor possa abrir as portas celestiais do céu, que o Senhor há de abençoar poderosamente. Deus amado, depois de um dia, o Senhor tem dado a cada um. O Senhor venha nessa hora abençoar o teu servo, o pastor Manuel, que ele possa, Senhor, tirar de lá, da onde que tem escondido, aonde que está armazenado coisas boas, para que possamos ter, o Pai Santo e Justo, um momento de alegria e de paz, o qual o Senhor pode nos alertar, nos falar. Pai Santo e Justo e glorioso, a sua palavra é a verdadeira profecia que entra dentro da alma do ser humano, que tira todos os resíduos males, aquilo que às vezes torna, aquilo que às vezes tem, Senhor, nos tirar a paz, tirar o nosso sossego, tirar a nossa alegria. O Senhor pode estender as suas misericórdias, o Senhor pode abrir totalmente, Senhor, o nosso coração para que possamos ver a manifestação do Seu Espírito neste lugar. Não precisamos, Pai, correr atrás de muitas coisas, porque o Senhor tem tudo para conosco aqui, Senhor. Nós te louvamos, agradecido pela sua bondade gloriosa. Fica conosco, nos dando da sua graça, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Hoje à tarde estava meditando nesta palavra, compartilhar com os irmãos. No livro de Deuteronômio, o nome é até um pouco difícil de falar, mas no capítulo 13, na quarta-feira nós vimos aquelas pinceladas desse assunto de profetas. E hoje eu quero reforçar um pouco. Capítulo 13, de 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, e que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos-nos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma
Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Amém? Parece muito forte essas palavras, mas aqui fala o profeta ou sonhador de sonhos, agoreiros, né? Feiticeiros. E o pior é que às vezes acontece alguma coisa mesmo. O problema é esse. E às vezes acontece. Ele falou e aconteceu. Só que ele está mandando a gente para um outro caminho. Cuidado. Esses agoreiros, esses feiticeiros, esses sonhadores de sonhos já tem tirado muita gente do caminho. Irmãos, nós encontramos na Bíblia o ministério profético, do Gênesis até o Novo Testamento, nós encontramos. O que é um profeta? O profeta é um porta-voz de Deus, cuja mensagem ela pode ser de ademoestação e também uma predição de coisas boas ou talvez também de coisas mal que vai acontecer. Isto é o profeta. Ele é um porta-voz que fala em nome de Deus. Ele é um embaixador de Deus. Então, nós encontramos, irmãos, os primeiros profetas, que os patriarcas, Deus usou os patriarcas, não. Eles não eram profetas ministeriais, mas Deus usou. O primeiro que Deus usou foi Abraão. Deus usou Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Deus usou Abraão. Que profeta é. Não um profeta literário, que escrevesse algum livro. Mas Deus usou o Abraão. Não está escrito assim? Profeta. Inclusive, Gênesis 20, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, Porque que profeta é. e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não te restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Olha aí, irmãos. Profeta é. Não está dizendo será, não. Ele é profeta. Ele tinha o dom de curar também, irmão. Você acredita que Abraão tinha o dom de curar? Olha no verso 17 do mesmo capítulo. E orou Abraão a Deus, E Sarou, Deus Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. filhos. Aquelas mulheres estéreis tiveram filhos. Então, além de profeta, Abraão tinha dom, orava e curava as pessoas. Não é?
nosso pai, na fé, era um profeta. Sabe, irmãos, agora o ministério profético mesmo, irmãos, ele começa com Samuel, a partir de Samuel. Embora que eu não sei se Samuel foi literário, se ele escrevia, mas ele foi um profeta, já ministério profético. Tríplice ministério, não é? Ele era profeta, ele era juiz e sacerdote. O ministério tríplice. E era um profeta verdadeiro. A Bíblia diz que nenhuma das palavras suas caiu por terra. Nenhuma. Quando a Bíblia diz nenhuma, irmão, é porque nenhuma mesmo. Nenhuma. Olha. Então, nós temos aí os profetas maiores e temos os profetas menores. Os maiores agora, Isaías, Ezequiel, Daniel, depois vem os profetas menores, mas todos eles foram usados por Deus e a maioria deles eram literários, escreviam livros, não é? Então, nós vemos, irmãos, havia lá o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era 2 tribos só, mas faria estar no berço dos maiores profetas. Enquanto o reino do norte tem 2 profetas que destacaram: Elias e Eliseu. Eram profetas do reino do norte. Embora Elias tentou ver se unia novamente aquele povo. Inclusive, quando caiu fogo do céu, quem sabia dele até pensou: agora Deus vai unir todo esse povo ali, todo mundo caindo com o rosto na terra, dizer só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí de repente ele mata todos esses falsos profetas, né? Mas recebe um recadinho de Jezabel: faça dos deuses e outro tanto, se amanhã não será o cabra morto. E Elias falou. Mas, meus irmãos, foi um grande profeta, e tanto Eliseu como Elias, eles não eram profetas literários. Elias, quase uma vez, escreveu um bilhetinho só. Ele escreveu um bilhetinho, né? É um bilhetinho só. Não é ele? Hoje está cheio de profeta aí, escrevendo livros, não está inventando coisas que nem está na Bíblia, né? Tem muita gente escrevendo coisas que não está na Bíblia, né? Que não está na Bíblia, tá? Mas vocês aqui, irmãos, também tinha as profetisas. Tinha as verdadeiras e tinha falsas profetisas. Entre elas está Miriam, irmã de Moisés, que era profetisa. Tinha Uda, tinha Débora, isso lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento. Mas também tinha uma tal de Noádia, que era uma falsa profeta. Já tinha mulheres profetizando coisas. Uma tal de Noadias. Viu? A Noádia. Neemias capítulo 6, versículo 14, vamos ler esse versículo. A Noádia era uma profetisa falsa. Que queria atrapalhar a obra de Deus. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, Sanbalate, conforme estas suas obras. Também da profetisa Noádias. Os mais profetas procuraram atemorizar. Ele queria atemorizar o homem de Deus. Ele foi até subornado, deu até dinheirinho para ele. O Sanbalate de Tobias subornou ele
Está cheio de profeta que mais gosta de dinheiro, meu irmão. Como gosta de dinheiro, né? Já pergunto para você, a igreja lá como é que é grande? Entra muito dinheiro lá? É. Aí vem e solta aquelas profetadas em cima, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e na hora da oferta, os crentes dão até a carteira, tudo, até o revólver, dá até a aliança. É uma coisa terrível. Sabe, eu estou falando isso para alertar-nos. Uma coisa que você nunca pode dar é a sua aliança. É, mas é com você. Não. Isso aqui é sagrado, isso aqui está dizendo que você tem um compromisso com uma pessoa, uma mulher da tua mocidade. Dia 29 de janeiro do ano que vem, vai fazer 50 anos que está no meu dedo. Eu tenho compromisso. E eu não posso pegar isso. Acho que Deus nem aceita, viu? E cara, é para o Senhor. É para o Senhor. Aí eu saio na rua por aí, alguém me vê sem aliança, se ele é solteirão. Em cima de mim, ninguém vai dar para ele. Ninguém vai querer. Mas, os bonitão aí. Vamos lá. Meus irmãos, tinha Débora, tinha Uda, tinha Miriam, as 3 mulheres que foram usadas por Deus. Gente, Débora, né? Uda também, né? Depois nós vamos falar do Novo Testamento, né? 2 profetas não literários, que eram Elias e Eliseu. E sabe, irmãos, no capítulo 17 de 1 Reis, verso 1, é a primeira profecia de Elias. Porque muita gente quer só ouvir profecia hoje de bênção, né? De vitória. É só vitória, só vitória, só vitória. Veja aí a primeira profecia de Elias. Se chama ele de profeta, alguma coisa. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, um dos moradores. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá. Senão, segundo a minha palavra. E essa profecia foi para o rei. Foi para o rei. E olha, irmão, naquele tempo para chegar no rei, não era muito fácil, não. Não era de qualquer jeito que chegava no rei, não. Só que ele veio munido por toda a autoridade de Deus. O rei tinha que levantar o cetro, ele chega, fala o que você quer. Não, ele chegou na autoridade de Deus. Veja bem, irmãos, o tisbita. Aqui não diz, chegou o grande homem de Deus, o profeta que tem a palavra na ponta da língua. Não. O tisbita, um dos moradores de Gileade. O tisbita. Trazendo uma mensagem terrível, seca, de fome, de pobreza, por causa do pecado do povo. Hoje a pessoa está ficando toda atrapalhada e alguém profetizando bênção para ele. Eu já disse alguém profetizar bênção para um camarada desviado que tinha. Elias, tisbita. E sabe, irmãos, lá em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 1, pastor, verso 3 e verso 4. 2 Reis. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe
Samaria e dizem: porventura não há Deus em Israel para irmos consultar a Baal Zebub, Deus de Edom? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama, cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. então Elias partiu. partiu. Elias, o tisbita. O tisbita. Se fosse hoje, o senhor é o que? Você é paranaense, mineiro? Do Alagoano. Alagoano ia dizer, o pastor Nordestino. nordestino, lá de Alagoas, Ivanildo de Alagoas, profeta, o tisbita. Agora veja aí no verso 7 e 8. E ele disse-lhe: Qual é o traje qual era o traje do homem do homem? veio ao encontrar Com essas palavras? e vos falou estas palavras? E eles disseram: Eles disseram: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos e um cinto de ouro. Então disse ele: Elias. é Elias, Quem? o O despida. despida. Elias. O despida. Ai, meu Deus. Tem muita gente se intitulando profeta por isso. Você não conhece ele pelo traje, não, meu irmão. Você não conhece ele pelo traje, não. Conhece, não? Às vezes você encontra ele por aí. Não é? Então, se seja pecado, mas o bermudão, com as canelonas ali fora, uma camisona regata, não é? uma tatuagem aqui na batata da perna, de uma serpente. Agora eu vou fazer uma tatuagem de fé. Né? Um bonézão com a aba virada de lado assim, um raibãozão escuro. É Elias o tisbita? Olha o traje do homem. Pelo traje se conhece. Além de estar com o bonézão virado de lado assim, a aba virada de lado assim, o óculos escuro, tem uns que é tão besta que usa até de noite, o raibão. Aí com a bola debaixo do braço dele lá, a bolona empucando de futebol. Será tisbita? Mas está profetizando nas igrejas por aí, não? Eu sou profeta. Eu sou profeta nessa noite. E tem uns que não usam até gíria, viu? Essa noite Deus está dizendo que vai arrebentar a boca do banal. Misericórdia. Mas, meus irmãos, vamos mais à frente. Vamos ao outro companheiro de Elias. 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. O sucessor de Elias. Isso aqui falou. Ainda tem profeta aqui. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste? que rasgasses as tuas vestes, deixa ouvir Vir a mim. e saberá que há profeta em Israel. Deixa vir a mim e saberá que ainda há profeta em Israel. O reino estava dividido. Jeroboão colocou um bezerro na entrada e outro bezerro na saída, para ninguém ir para Jerusalém adorar. Um Dan e outro em Berseba. Mas nem ainda tinha um profeta lá. A idolatria reinava solta. Mas ainda havia profeta. Deixa
vir a mim, e saberá que ainda há profeta em Israel. Esse profeta aqui foi sucessor de Elias e fez o dobro dos milagres. Mas, meus irmãos, passou-se os anos, Israel foi pecando, foi se distanciando. Chegou um tempo que não tinha mais profeta. Esse profeta foi morrendo. No Salmo 74, versículo 9. Veja aí, pastor, verso 9 do Salmo 74. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Meu Deus do céu, não há, já não vemos os nossos sinais. Já não há? Já não há profeta. Sem profeta não tem sinais. E até quando vai durar isso sem profeta? Até quando? Mas tinha uma promessa. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 18. Tinha uma promessa. O pastor vai ler para mim. Do verso 15 ao 18. Capítulo 18. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor lhe disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quem seria este profeta? Os irmãos sabem, os profetas foram morrendo, passou um período de 400 anos, irmãos. É um período obscuro. Inclusive tem algumas Bíblias, tem até 4 páginas brancas entre o Velho e o Novo Testamento, representando cada folha 100 anos. 100 profetas. 100 profetas. Mas a promessa estava de pé. A promessa estava de pé. Isaías 40, versículo 3, fala de um profeta que também viria. Aleluia, voz, vai vir aí uma voz ainda. Ainda vai vir uma voz. E vai clamar no deserto. Malaquias 4, 5 e 6. Quatro, 5 e 6. Um dos profetas, né? Dos profetas menores. Eis que eu vos envio o Elias. profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí vem o tempo, né? O anjo anuncia Isabel, né? Fala com o povo, e apareceu João no deserto da Judéia, pregando o arrependimento.
capítulo 1, do verso 21 ao 23. Esse é o Elias que havia de vir, viu? Jesus falou que ele era o Elias que havia de vir. Ele. Perguntaram-lhe então: quem é, pois? Tu. Quem é, pois? És tu? És tu, Elias? Não sou. Não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Que diz de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Direitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Como disse o profeta Isaías, falou de mim. Mas perguntaram para ele: você é profeta? Eu fico pensando, irmãos. Há pouco tempo apareceu uma molequinha e dizia: eu sou profeta, eu sou profeta. Ai, meu Deus. Só para fazer vergonha, meu irmão. Quando você vê essa gente se intitulando profeta, olha, irmão, toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu sei que tem os verdadeiros, mas toma cuidado. O primeiro profeta de Deus, ele é humilde. Ele é humilde. Ele não está fazendo propaganda de si mesmo. João não era profeta, porque a maior parte dos profetas hoje é milagreiro, viu? É milagreiro. É fazedor de prodígio. João 10, 41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, Este era verdade. João não fez sinais nenhum. Apresenta algum certo que João orou e ele chegou. Tem? Expulsou algum demônio? João fez isso? Ele é precursor do Messias. A coisa mais importante é Deus dar testemunho de você. Vamos em Mateus. Lá no capítulo 10, né? Capítulo 10. 7 a 11. Mateus 10, 7 a 11. Que foste ver no deserto? indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Irmão, está lendo? 10? 10. Mateus 10. Acho que é no verso. É Mateus 11. É Mateus 11. Do 7 a 11. Mateus capítulo 11. Partindo eles, começou Jesus A dizer às turmas a respeito de João. E fosse ver no deserto, Uma cana. dada pelo vento? Sim. E fosse ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fosse ver o profeta? Sim. Digo eu, e muito mais do que profeta. Por quê? Porque é este de quem Está escrito. eis que diante da sua face envio meu anjo, e preparará diante de ti o teu caminho. Verso 11. Os nascidos. Mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, Mas aquele que é o menor do reino dos céus. é maior do que ele. Aleluia.
Jesus dando testemunho de João Batista. Primeiro ele disse que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento. O que Jesus quer dizer? Ele não é de dupla personalidade. Porque tem profeta hoje que prega de acordo com o ambiente. Se ele chega numa igreja conservadora, ele prega uma mensagem conservadora. É assim que Deus quer, minhas santas, meus santos. Aí ele vai numa igreja daquelas, né? Que venha conquistar e permaneça pior. Ele diz: Deus só quer um coração, não está preocupado com nada disso aí. Profeta camaleão que muda de cor ao sabor das circunstâncias. João não era isso. João não era assim. Viu? Se fosse ver um homem ricamente vestido, hoje, irmãos, tem profeta que você olha no sapato dele, tem várias cores agora. Tem vermelho, tem preto, dá até para pentear o cabelo, né? Lá pro lado do Nordeste tem um lado que veste a roupa cor-de-rosa. Até o chapéu dele é cor-de-rosa. Ai, meu Deus. É estranho, não é? É estranho. Aí em São Paulo tem um cabelo, parece um chupeta, tem essa cor assim. O que é aquilo? Parece um menino iguacho. Vai fazer o quê? Deixa pra lá. Tá bom? João, que Jesus deu testemunho de João. Os que assim se vestem, estão no palácio. Qual era a roupa de João? Era a roupa do profeta. Era uma roupa, um vestido de couro, né? Couro de cabelo e cingido. Um cinto de couro. João andava assim também. Era a mesma roupa que ele ia lá atrás. Mesma coisinha, irmãos. A roupa do profeta. A Bíblia diz que andaram vestidos de peles, perseguidos, maltratados. O mundo não era digno daqueles homens. Era assim aqueles profetas. Não era. Tem uns aí que, meu Deus, a camisa dele até para prender aqui de ouro. E para o negócio ficar mais bonito, tem uma acessório, né? A calça canalha, porque é a moda. E quando ele começa a pregar, ele começa a esquentar, já tira o pastor, já joga lá. Se fosse ver, os que assim vestem no palácio dos reis, mas o que fosse ver no deserto, um profeta, eu vos digo mais do que profeta. Mas, meus irmãos, nós encontramos, irmãos, no Novo Testamento, Jesus, eles viram Jesus só como profeta, viu, irmãos? No capítulo 21 de Mateus, versículo 11. Versículo 11. E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré. O profeta de Nazaré da Galileia. É o profeta de Nazaré da Galileia. Mas, meus irmãos, lá em Lucas capítulo 4, versículo 24, ele foi recebido lá. Foi recebido bem lá? Não foi?
nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Não era ovacionado, não era bem recebido. Queriam matar ele na primeira pregação lá, porque já jogou ele lá de cima do monte. O profeta verdadeiro. Ainda, Lucas 7,16. Deus cumprindo a promessa que fez a Moisés. Um grande profeta se levantou entre nós, mas eles receberam somente como um profeta. Como profeta. João 9,17. Lucas 24,19. Até os discípulos, irmãos. Jesus tinha ressuscitado, acompanhou 2 camaradas tristes ia caminhando, tristes. O que eles disseram? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que diz a respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aleluia! Olha o que irmãos discípulos Emaús dizendo. Ele perguntou quais, e eles disseram: o que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi o quê? Que foi um profeta. Foi. Não se aplica a Jesus essa palavra foi. Foi. Morreu. Acabou. Foi um profeta. Foi um profeta. Sabe, irmãos, eu fico pensando. Aí João 9,17 perguntou para o Isé: o que você acha dele? Você é um profeta. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Esse é profeta. O Isé é profeta. É profeta. Ele é profeta. Meus irmãos, que coisa terrível, não? Ele é profeta. Mas, meus irmãos, havia uma profeta para todos os crentes. Lá em Números capítulo 11, versículo 29, Moisés disse: quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. Não, o tempo não vai dar. Joel capítulo 22, 28 a 30 diz que a promessa da efusão do Espírito, vossos filhos profetizarão, terão sonhos, terão visões, promessa. No Pentecostes capítulo 2, versículo 4, se cumpre a promessa. Agora, nós vamos ir do verso 7 ao verso, do 7 ao 11, pastor, houve profecia. No dia do Pentecostes, no capítulo 2, do 7 a 11. E todos pasmavam e se maravilhavam, vendo uns aos outros, pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Das grandes. Pois ouvimos cada um falar a nossa própria língua em que somos nascidos. Pagos, eles, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia! Isso aqui era profecia, irmãos.
Deus usando aqueles galileus, falando das grandezas de Deus, para aquele povo que nem conhecia a língua, falando das grandezas de Deus. Mas meus irmãos, agora tem uma coisa, irmãos, para profetizar tem que estar cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu não sei, irmão, tem gente cheia de carne que está profetizando, eu fico preocupado. Lucas 1:67. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, fala bastante sobre o Espírito Santo, irmãos. Versículo 67. E Zacarias? Seu pai foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo. Aleluia. Não tem outra profecia porque o tempo não dá, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Cuidado, irmãos, gente cheia de carne, dizendo que está cheio do Espírito Santo, não é. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, e não acontece nada, porque não é o Espírito Santo que está falando na boca dele, tá? Aí, irmãos, nós vemos ainda Lucas 2:36. Uma profetisa no Novo Testamento aqui, ó. Uma velhinha. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com marido 7 anos, desde a sua virgindade. No verso 37. Era viúva de quase 84 anos. Olha. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. cheia do Espírito Santo, era uma profetisa e falava de quem? Dele, de Jesus. Mas, meus irmãos, para finalizar, o tempo já terminou. Uma pena, né? Palavra de Jesus. Nós vemos o ministério profético aqui, irmãos, em Atos capítulo 21, de 8 a 9, que se cumpre Efésios capítulo 4, versículo 11, está dons ministeriais. Existem os dons ministeriais e existem os dons carismáticos, que é para todos. Por isso que lá atrás Moisés disse que bom seria que todo o povo de Deus fosse profetas, não é? Agora tem também, irmãos, os dons ministeriais, Atos 13, versículo 32. Aqui tinha dois que eram dons ministeriais. Atos 13, 32. Não é esse versículo não, pastor. Não é isso não. É sobre aqueles meninos lá, eu acho que eu me enganei aqui. Atos 13. É de Judas e Silas, que eram profetas. Esse Judas e Silas, acho que eu me atrapalhei no versículo aqui. Atos 15? 32. Atos 15, 32. É isso mesmo. Depois, Judas e Silas também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Exortar e confirmar com muitas palavras. O dom de profecia, irmãos, é para consolar e exortar, não é? Essas três coisas importantes aí. Agora, nós devemos tomar cuidado com os falsos. Porque tem uns aí que esquecem de Jesus, irmão, e não é Atos 13, versículo 6, que não é perigoso, viu? Mágicos. Está tendo muita magia por aí, viu? Cuidado. 13, verso 6, de Atos. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta,
Bar Jesus. A palavra Bar Jesus quer dizer filho de Jesus. Tem um filho de Jesus aí. Cuidado, mano, nem todos que diz que é filho de Deus é verdadeiro, viu? Bar Jesus. Filho do diabo, não era filho de Deus não, era filho do cão, filho do diabo. E tinha os infiltrados também, irmãos, para finalizar. Atos 8, 9 e 10. Infiltrado. Infiltra. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. E qual? Todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este grande. A virtude de Deus. Eles se converteram, estavam no meio do povo. Aí um dia Paulo, Pedro e João chegou lá, orou pelos discípulos, pelas pessoas, e as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. E sabe o que ele fez? Veja aí no versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Dai, verso 19. Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O que o Pedro disse? Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, Pois cuidastes. que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens, Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração. coração não é reto diante de Deus. E mandou que ele se arrepender. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento e o coração. Olha o verso 23. Pois vejo que estás em véu de amargura E laço de iniquidade. Olha, irmãos, ele ofereceu dinheiro. Quanto vocês querem para vocês passarem esse negócio para mim aí? Para que vocês passem esse negócio para mim aí. Para quem orar também. Recebam o Espírito Santo. Ele queria comprar o dom com dinheiro. E Pedro mandou ele orar. Mas sabe o que ele fez depois? Ele mandou que Pedro orasse por ele. Não sei se ele orou não. Orai por mim. Não aconteça isso comigo. Olha, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Tem muita gente usando os dons que Deus deu para negociar. Para negociar. Viu? Quanto maior o cachê, mais zoeira ele faz. Muito cuidado. Muito cuidado. Nos nossos dias infiltrados no nosso meio. Tem até mágicos no nosso meio. Mágicos. Estenda a mão. Vê se você consegue trazer de volta. Cuidado, irmão. Cuidado. E os imitadores também, tá? Cuidado. Tanto Deus conhece eles, e o diabo também sabe. Muito cuidado. Para finalizar, um dia alguns viram Paulo expulsando o demônio, né? E eles olharam assim, mas que coisa interessante isso. Que coisa interessante. A gente vai fazer isso também. E eram filhos de sacerdote, filhos de servas, filhos de sacerdote, filhos de crente. Se nós vamos
fazer esse negócio aí, vai ficar famoso também. Isso aí, eu queria que você está procurando. Onde é que tem um demoniado aí que a gente agora vai começar? Agora a gente aprendeu um negócio aí que a gente vai fazer. Até que encontrar um demoniado na taça de fogo pela vista. Aí já começaram tudo errado. Eu queria que um olhava para o outro e disse: olha, você viu bem o que ele falou lá, né? Mas que é no nome do tal de Jesus. Aí o demoniado estava lá e disse: eu te esconjuro, demônio, sai! E o demônio disse: quem é vocês? Nós conhecemos a Jesus, a gente veio de lá e sabemos quem é Paulo, mas vocês não são de nada. E avançou neles, rasgaram a roupa deles, esculpiram no. Sabe, irmãos, tem muita gente querendo fazer isso em si. Que Deus nos guarde, nos livre dos infiltrados inescrupulosos que aparecem no nosso meio. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo. Pastor Vanil, ora, Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, pela sua grande bondade e misericórdia, louvamos e agradecemos a Ti, por o Senhor ter nos preparado essa bênção de estarmos aqui nessa noite na Tua casa, na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa noite, que o Senhor possa continuar conosco, nos levando em paz nos lares, nos guardando e nos protegendo de todo o mal, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Povo de Deus diz: amém.